inicialmente com a palestra da professora Maria Fernanda Quintela. A professora tem graduação em bacharelado em Ecologia, licenciatura em Ciências Biológicas pela UFRJ, especialização em sensoriamento remoto pela Universidade Estadual do Rio Claro, mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professora associada da graduação dos cursos do Instituto de Biologia, Escola Politécnica e o programa do PEA. Atua ativamente no campo da conservação, preservação de ecossistemas para proteção e gestão da biodiversidade e recursos naturais, desenvolvendo pesquisa em torno dos processos ecológicos na sua interface com o homem e a sociedade, e participa como conselheira em vários conselhos comunitários. Eu fiz aqui uma breve apresentação minha, mas a professora Lídia já me apresentou, mas aqui está, eu, como a professora falou, eu sou do Instituto de Biologia, do Departamento de Ecologia e da Escola Politécnica, principalmente do PEA, e da graduação também de Engenharia Ambiental, e eu dou a disciplina de Ecologia Geral. Aqui é o nosso laboratório. O nosso laboratório tem o nome de LEA, Ecologia Aplicada, e temos aqui os nossos contatos para alguns de vocês que querem fazer contato conosco. Bem, então, também a professora Lídia já falou do meu currículo e vai ficar, então, aqui registrado. E eu começaria por falar como é que eu vejo a atividade do laboratório e como que a área da pesquisa, da extensão e do ensino, já que eu sou da área de ecologia, mas como vocês viram no meu currículo, eu tenho uma especialização voltada para o sensoriamento remoto e geoprocessamento. A minha tese de mestrado foi na geografia, onde eu procurei aumentar a minha escala de trabalho, já que, de um modo geral, na biologia nós temos uma escala mais de detalhe, e eu senti a necessidade de trabalhar, além da escala de detalhe, com a escala mais ampla, e, dessa forma, eu fiz um mestrado em geografia, mais voltado para a análise ambiental, trabalhando com o sistema geográfico de informações. Depois, eu retornei para uma escala de detalhe, voltada para a conservação de floresta e regeneração das espécies de floresta. No caso, eu trabalhei com Mata Atlântica. Então, eu comecei a trabalhar numa área de interseção entre a engenharia, a geografia e com base na ecologia. Então, eu trabalho na ecologia como a área de interseção dessas duas grandes áreas da ciência, que é a engenharia ambiental e a geografia. E isso me permitiu eu conseguir trabalhar em dois níveis de escala de trabalho e, ao mesmo tempo, trabalhar com essa abordagem nova, nova no sentido que tem 20 anos, aproximadamente, ou 25 anos, em que a ciência ambiental aparece efetivamente como ciência em uma abordagem de interseção de outras ciências e na convergência de conhecimento. Então, como é que eu vejo a nossa área de trabalho no nosso laboratório? Eu vejo com relações entre o desenvolvimento econômico, e eu colocaria social, e a conservação ambiental. Então, pegando a questão de todos os tratados e os instrumentos legais internacionais que o Brasil tem assinado, e as preocupações cada vez maiores em termos globais com o planeta e o desenvolvimento econômico, levando-se em consideração
a variável ambiental e as questões sociais embutidas nessa questão como primordiais. A gente tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que traz associado a tecnologia, a inovação e a sustentabilidade. Então, esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles têm dois grandes braços, eu diria: a conservação da biodiversidade e todas as questões ecológicas e biológicas ligadas a esses aspectos, que está ligado também à conservação e recuperação dos recursos naturais, e, do outro lado, a economia ambiental e a seleção de produtos e serviços. E essa conservação da biodiversidade e a conservação e recuperação dos recursos naturais, ela está ligada exatamente ao desenvolvimento econômico, e aí se coloca a questão social e se coloca também que, para ter produtos e serviços, ter tecnologia, há necessidade de estabelecer, de utilizar e se apropriar de recursos naturais, e, ao fazer isso, nós existe o estabelecimento de regras para a implantação do sistema de gestão. E esse estabelecimento de regras para a implantação do sistema de gestão, nós temos, então, associado do lado da conservação, da apropriação dos recursos, da conservação dos recursos naturais, nós vamos ter, então, uma produção ecologicamente correta, que vai estar ligada e favorece as empresas e as instituições que querem obter as diferentes ISOs, e eu coloquei aqui a ISO 14000. E, ao mesmo tempo, isso vai estar também ligado, a partir do sistema de gestão, com desenvolvimento de produtos cada vez mais adequados, e aumenta a competitividade. Ao mesmo tempo, esse aumento da competitividade vai estar ligado também à exportação, e as ISOs e as certificações variadas, inclusive, vão levar a que isso favoreça as instituições que exportam, e que é tão importante no caso do Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um aspecto importante também ligado à produção ecologicamente correta, que é a recuperação das áreas degradadas. Então, eu colocaria aqui que o nosso laboratório ele consegue estar ligado e atender a alguns aspectos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, sendo principalmente com o objetivo 15, que trabalha com proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Eu diria que esse é um dos objetivos que nós estamos mais ligados. Um outro aspecto também importante, um outro objetivo que nós também entendemos, é que, com as atividades e a pesquisa que nós desenvolvemos ligadas à recuperação de área degradada, esse objetivo, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, também é um objetivo que a gente consegue atender dentro de algumas questões que são colocadas. Depois, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Nós, a partir da questão da manutenção dos serviços ecossistêmicos, a gente também consegue, de alguma forma, estar ligado à manutenção da água. E o outro objetivo, cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E aqui nós temos as questões dos ecossistemas criados pelo homem, que nós também trabalhamos. Então, eu mostraria aqui o que o nosso laboratório contribui. Ele contribui para o desenvolvimento de conhecimento dos ambientes naturais,
ao mesmo tempo também para os ecossistemas criados e que são geridos pelo homem. Inclusive, alguns dos ecossistemas naturais também são geridos pelo homem, porque o homem, na sua relação com a natureza, o homem tem uma ação modificadora e controladora dos ecossistemas, que ele cria e daquele também que ele interfere, porque ele se apropria do recurso natural e causa modificações. Então, o nosso objetivo no estudo dessa relação é o objetivo de desenvolver e aplicar metodologias de planejamento e gestão que possam contribuir para manter ou retornar os serviços ecossistêmicos e proteger a biodiversidade. Então, nós temos duas linhas de pesquisa principais. A linha de planejamento, a primeira é ligada a ambientes não impactados, de forma a impedir impactos sobre o ambiente e a biodiversidade. Então, essa linha de pesquisa é o planejamento e gestão para a proteção da biodiversidade e recursos naturais. E nessa linha, nós desenvolvemos estudos para o planejamento e gestão de unidades de conservação, entre outras áreas naturais, visando a manutenção dos serviços ecossistêmicos e a proteção da biodiversidade. Aqui nós teríamos uma relação com o objetivo 15, o 13 e o 6º. E de que forma isso acontece? Porque se nós trabalhamos com ambientes naturais, damos uma contribuição ao conhecimento mais aprofundado e mais detalhado desses ambientes naturais, e, ao mesmo tempo, numa escala maior, a gente pode contribuir com o planejamento e a gestão desses ecossistemas naturais, sejam eles na forma de unidades de conservação ou áreas protegidas, outras áreas protegidas, ou até na gestão de mosaicos em que se trabalham as áreas intersticiais que estão entre as unidades de conservação, e nós pensamos o planejamento e a relação do homem com o processo de conservação dos recursos naturais e, quando eu digo conservação, eu estou falando no uso dos recursos naturais com a diminuição do impacto e da perda da biodiversidade, nós estamos falando, então, nesses três objetivos da ONU. Depois, nós também trabalhamos com ambientes modificados ou degradados pelo homem, com o objetivo de diminuir os impactos, e aí eu já não digo impedir, eu digo diminuir sobre o ambiente e a perda da biodiversidade. Se nós precisamos desenvolver metodologias para diminuir os impactos e diminuir a perda da biodiversidade, ou pelo menos que ela retorne a equilíbrios anteriores à degradação, mas que, na verdade, se consiga restabelecer uma nova biodiversidade nos sistemas. A gente diria que criar ecossistemas emergentes, que são aqueles ecossistemas onde o homem já modificou, mas que tenta restabelecer um novo equilíbrio ecológico. Então, a linha de pesquisa é ligada ao potencial da regeneração das espécies vegetais e usar esse conhecimento para a recuperação das áreas degradadas, aquilo que hoje em dia se chama de uma forma mais ampla, a restauração florestal. Na verdade, eu uso a palavra recuperação de área degradada porque nós temos vários tipos de possibilidade de recuperação da área, um deles, que seria o objetivo maior, restaurar ecologicamente uma área que é voltar ao seu ponto original. Então, antes da degradação. Então, essa linha de pesquisa ela estaria essencialmente ligada ao objetivo 15, ao 13 no sentido de que, recuperando áreas e revegetando área, nós estamos contribuindo para a redução das emissões de carbono,
no sentido, ou eu diria também, para a redução, no sentido eu até diria, do sequestro do carbono que está na atmosfera, e na pesquisa anterior, a ligação com esse objetivo 13 seria mais voltada para a manutenção do sequestro de carbono, já que são as áreas naturais e nós contribuiríamos com a conservação das áreas para o não desmatamento, porque essas áreas estariam até protegidas legalmente, geridas pelo homem, no sentido de proteger. E aqui, no sentido de revegetar, então nós contribuímos para a redução do carbono. E nas cidades sustentáveis, porque muitas áreas elas estão ao entorno das cidades ou dentro das cidades, são áreas que foram degradadas. Então, muitas das áreas que podem ser recuperadas, elas estão dentro das cidades, e isso vai oferecer à cidade uma maior sustentabilidade, seja na beleza cênica, seja no contato do homem com a natureza, seja na manutenção dos serviços ecossistêmicos que as áreas recuperadas passam a ter. Então, estas são as nossas atividades de pesquisa e a nossa extensão ligada a isso, quando nós temos atividades voltadas para a educação ou contato, o diálogo com a comunidade, no sentido de que o homem participe efetivamente dos processos ecológicos e ambientais. E, então, os projetos atuais que nós temos ligados a essas áreas de atuação, a essas linhas de pesquisa, são a proteção da biodiversidade e sustentabilidade da Restinga de Maricá. Nós já temos o projeto montado, já estamos iniciando os trabalhos e estamos em negociação de recursos financeiros. A elaboração do plano ambiental como instrumento de gestão ambiental para a conservação, manejo e proteção da biodiversidade de uma área que foi adquirida pela Associação Mico-Leão Dourado, e esse trabalho também já está em andamento no seu início, estando em fase de assinatura de contrato com a Fundação. Estudo da dinâmica dos manguezais da ilha da cidade universitária e avaliação do histórico da degradação e a conservação. Inclusive, esse projeto tem uma parte voltada para a degradação por resíduos sólidos. Esse nós não temos ainda financiamento e perspectivas, mas a gente está trabalhando já no projeto, até porque ele é na própria cidade universitária, e isso diminui bastante a necessidade de idas ao campo mais dispendiosas. A avaliação de mitigação dos impactos sobre a biodiversidade a partir da construção do viaduto vegetado no quilômetro 218 da BR-101, no município de Silva Jardim. Esse viaduto foi construído a partir das exigências dos órgãos ambientais, em especial das unidades de conservação, a Rebio, Poço das Antas, e a Reserva Biológica Poço das Antas e a Reserva Biológica União, quando foi da duplicação da BR-101 naquela região. E o viaduto foi construído também por pressão técnica e ambiental da Associação Mico-Leão Dourado, e nós já montamos o projeto e vamos iniciar o monitoramento da vegetação que foi colocada no viaduto. A análise da regeneração e restauração florestal sobre o rejeito de bauxita, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo, que é coordenado pelo professor Francisco Esteves e o professor Reinaldo Bozelli, do Departamento de Ecologia
que começou em 1990 e que a gente vem mantendo contato e trabalhando junto com uma equipe grande de pesquisadores, e o nosso trabalho de educação e saúde, que é um projeto de extensão que a gente tem e que agora, inclusive, propusemos também Foca Aí, que é um projeto novo aprovado pela PR5 e que eu estou trabalhando e aprendendo a trabalhar com estudantes autistas e que estamos levando e já estão sendo levados por uma monitora para fazer trilha no Parque Estadual da... esqueci agora o nome, poxa vida, me desculpem, vou lembrar, em Niterói. Que falha grande minha, mas depois eu lembro. E a partir desse projeto, é um projeto assim, bem interessante, porque podemos fazer a ligação da questão ambiental junto com as pessoas que têm deficiência e que é muito importante também terem contato com a natureza. Bem, estes somos nós. Nós temos estas mestrandas que estão apresentadas aqui, a Beatriz Marinho, a Fernanda Rodrigues, a Micaela Lopes e a Naira Gomes. Elas são nossas mestrandas do PEA, estão ligadas aos projetos, às linhas de pesquisa que a gente desenvolve. Então, começando pela Beatriz, a Beatriz está trabalhando nesse projeto da recuperação dos manguezais e das questões ligadas à degradação, inclusive com resíduo. A Fernanda Rodrigues está trabalhando em Paraty, vendo o papel das unidades de conservação na manutenção dos serviços ecossistêmicos, e esse serviço ecossistêmico seria a relação da floresta e a disponibilidade de água para a população de Paraty, ligando isso com o abastecimento de água ao longo do tempo e como está acontecendo com o aumento da população e do aumento da cidade. A Micaela Locke, ela está trabalhando com a área de sistemas naturais, ela está desenvolvendo indicadores de sustentabilidade para a gestão da régua, que é a RPPN em Cachoeira de Macacu, e a Naira está trabalhando com a parte de recomposição, usando um sistema para estudar a recomposição florestal no estado do Pará, que é muito importante no sentido do manejo florestal e de como está sendo usada a floresta e como também isso se recompõe e os instrumentos legais que permitem a recomposição e exigem recomposição florestal. Depois, nos doutorandos, nós temos o Ciro Moura, ele trabalha com metodologias convergentes para mostrar o monitoramento da restauração florestal, e ele está propondo uma metodologia para avaliar o estado de recuperação e a eficiência dos projetos de restauração florestal. A Simone Santos, ela está trabalhando com a parte de recursos empregues pela Câmara de Compensação do Estado do Rio de Janeiro e como é que isso se dá no Brasil em termos daquele recurso que vem pelo licenciamento ambiental para melhorar a questão dos ecossistemas naturais que estão protegidos por legislação, e também as estratégias de conservação dos recursos naturais e biodiversidade. E, atualmente, estamos com um pós-doc, que é o Alisson Boy, em que ele está trabalhando também com uma APA, em que nessa APA há um conflito entre
o uso de recursos naturais, principalmente por agricultura e a proteção da biodiversidade, e como ter um planejamento e uma gestão, e como é que isso pode ser aplicado e implementado com a participação do homem e, ao mesmo tempo, do órgão ambiental, e trazer uma proposta nova de implementação, inclusive em cima de um plano do plano de manejo da própria unidade, que foi coordenado pelo nosso laboratório e desenvolvido pelo nosso laboratório, e toda a parte de zoneamento e planejamento foi trabalhado por nós, e é uma das nossas contribuições aí, inclusive já dentro do próprio PEA. E aqui estou eu com o professor Francisco Esteves, junto da foto do nosso projeto de recuperação de áreas degradadas, ao fundo a área recuperada, e aqui em cima do rejeito de bauxita, e o igarapé que está começando a se recuperar, mostrando que os serviços ecossistêmicos e a relação entre água e floresta podem se manter. Aqui está a Mônica, que é uma técnica de nível superior da universidade, que é doutora em ecologia, que trabalha conosco no laboratório, e aqui os nossos alunos trabalhando com resíduo, fazendo a separação do resíduo para a gravimetria, uma outra aluna fazendo o trabalho ligado à regeneração das espécies vegetais, e aqui uma apresentação do seminário entre os nossos alunos de graduação e pós-graduação. Aqui está a Carolina Colares, que defendeu tese em 2020, em março, a dissertação de mestrado, e aqui os nossos alunos de graduação. Então, era isso que eu trago para a apresentação, e se quiserem alguma pergunta, alguma discussão, eu estou à disposição. Então, eu vou sair da apresentação, e muito obrigada pela atenção.